Olá, eu sou o Dr. André Vidores e hoje vou falar para vocês sobre a presbiopia. O que é a presbiopia? A presbiopia vem do latim, é uma palavra que é composta de presbi, que é curto, opia, que é de visão, então a visão curta, né? Então é uma condição que afeta pessoas a partir dos 40, 45 anos, onde a pessoa vai apresentar dificuldade na focalização de objetos pequenos, na visão de perto. Ela ocorre devido ao envelhecimento de uma lente que nós temos dentro do olho, que é o cristalino. Então, essa lente intraocular ela vai ficando enrijecida, endurecida, menos maleável, e o músculo que está em volta dela vai perdendo a força. Esse enfraquecimento desse músculo e enrijecimento da lente, ele começa desde que a gente nasceu e vai progredindo, até a gente falecer. No olho humano, nós temos um sistema de lentes aqui, a córnea na frente, córnea, e o cristalino. Então, o cristalino é essa lente que fica aqui por dentro. Esse músculo aqui, é um músculo ciliar. Então, quando a gente focaliza de perto algum objeto para enxergar, ao aproximar o objeto que a gente está enxergando, ele vai se deslocar o foco para trás da retina. E quando esse músculo se contrai, o cristalino ele fica mais espesso, ele puxa a imagem aqui para frente e focalizando exatamente em cima da retina. Então, quando a gente está com a idade a partir dos 40, 45 anos, existe uma combinação de fatores. Então, o cristalino ele fica mais rígido, menos maleável, e o músculo também vai perdendo progressivamente a força. Quais são os sintomas, Então, a partir dessa idade, 40, 45 anos, as pessoas começam a manifestar uma dificuldade para focalizar objetos próximos. Então, ela vai ter dificuldade na leitura, vai ter dificuldade em focalizar letras menores no celular, nos livros, no computador. E quais são os sintomas que a pessoa com hipermetropia apresenta? Então ela começa a ter cansaço visual quando está trabalhando com computador, celular, leitura, pode ter lacrimejamento e simplesmente também não conseguir definir letras menores ou textos em tamanho menor. Geralmente a gente começa com dificuldade para ver aquelas informações nutricionais, nos alimentos, que é bem pequenininho escrito na parte de trás da embalagem, nos medicamentos ou no shampoo, E essa dificuldade ela vai progredindo de forma que a pessoa realmente fica incapacitada de fazer a leitura. Nos pacientes que têm hipermetropia, ou seja, naturalmente ele já usa um óculos de grau positivo e às vezes até já adolescente ou adulto jovem, às vezes até crianças, Então, geralmente o hipermétrope, ele começa a manifestar esses sintomas antes dos 40 anos. E aí ele acaba, depois dos 40, somando o grau que ele tem para longe de hipermetropia mais o grau da presbiopia. Nos míopes, geralmente isso começa de forma mais tardia, porque naturalmente o míope ele já tem uma dificuldade para longe e a imagem ela se focaliza na frente da retina, então ele já tem uma visão boa para perto. Mas o que acontece com o míope, por exemplo, de 1 grau, 2 graus, ele usou desde a adolescência um óculos para enxergar de longe, com esse óculos ele consegue enxergar objetos distantes e de perto, mas depois dos 40, 45, quando começa a presbiopia, esse óculos que serve para longe, ele começa a atrapalhar na visão de perto, então ele começa a tirar o óculos para enxergar de perto. Então a gente costuma brincar que a presbiopia é o famoso braço curto, Então a pessoa ela tem a dificuldade para enxergar objetos pequenos, textos com letras menores, celular, e aí ele começa a afastar o objeto para conseguir ter uma melhor visão. Então, às vezes a pessoa vai tentando se adaptar, esticando cada vez mais o braço, mas chega um momento que realmente os objetos menores ou as letras menores, mesmo afastando
aumentando a distância de focalização, a gente não consegue realmente enxergar. Então, no tratamento, né? Como que é o tratamento da presbiopia? Então, o tratamento mais clássico é o uso de lentes corretivas ou óculos, né? A pessoa pode usar um óculos simplesmente para perto. Então, começa a usar, às vezes, um óculos só para leitura, ou para o celular, ou para o uso de computador. Mas é desconfortável, né? Às vezes, para a pessoa ficar tirando e colocando óculos. Então, às vezes, a pessoa no ambiente de escritório, que tem que olhar, às vezes, o celular, um texto de perto, o computador, e às vezes olhar para longe para se comunicar com algum colega de trabalho ou visualizar objetos mais distantes, esse ato de colocar e tirar o óculos pode ser desconfortável. Então, às vezes, as pessoas acabam... A gente tem uma outra opção de tratamento, que é com lentes que a gente chama de office ou interview, para uso dentro do escritório, que dão foco para meia distância, que é o computador, e próximo. E a progressão disso são as lentes de óculos multifocais, onde você tem uma lente progressiva, né, que você enxerga de longe, meia distância e perto. Então, conforme a posição do olhar, você vai focalizar de diferentes distâncias. Então, geralmente, a parte superior da lente é para longe, e você vai abaixando cada vez mais a posição do olhar, vai ficando no computador até próximo. Então, é uma visão mais contínua. Os óculos multifocais, por sua vez, eles não são lentes perfeitas, né? Então, você tem que entender o mecanismo da lente progressiva. Então, nos óculos multifocais, a parte superior é para longe, a parte inferior é para perto. Uma coisa importante das lentes multifocais é que as laterais têm aberrações visuais, então se você virar muito os olhos para um lado, para o outro, fica embaçado. E é importante entender o mecanismo, a gente não pode ler, né, objetos pequenos com a parte superior, né? Então você tem que levantar um pouco o queixo e olhar para baixo, né, nesse movimento. Qual a outra forma de tratamento para presbiopia? A gente pode utilizar também lentes de contato. Então a gente pode utilizar a lente de contato, que a gente chama uma técnica de monovisão, onde a gente deixa o olho dominante com foco para longe e o olho não dominante para perto. Também não são todas as pessoas que se adaptam com essa opção de tratamento, então algumas pessoas podem ter náuseas, né, pode ter algum desconforto, né, ficar um pouco tontas. Isso também causa uma diminuição na visão de profundidade, que a gente chama de estereopsia. Então, se você for manobrar um carro, colocar um café na xícara, né, você perde um pouquinho essa noção de profundidade. Então, tem que tomar um pouquinho mais de cuidado. E é uma coisa que depende de uma neuroadaptação, quer dizer, o cérebro entender o funcionamento das lentes de contato, né, com essa diferença de um olho para longe e um olho para perto. Geralmente a gente sugere, né, recomenda que sejam feitos testes de adaptação, então colocar a lente no olho, ver se essa lente encaixou direitinho, como é que fica a visão de longe, de perto, vai fazendo ajustes antes da pessoa comprar realmente uma lente para uso, né? E sempre seguindo recomendações médicas, né, feito um acompanhamento junto ao seu médico. A outra forma de tratar a presbiopia são com lentes de contato multifocais. E também nessas lentes de contato multifocais você consegue programar o grau de longe, o grau de perto, né, e o grau de meia distância. Então, geralmente no olho dominante a gente deixa para longe e meia distância, e no olho não dominante, longe e perto. E também depende de testes de adaptação, de fazer ajustes de grau, né, verificar o encaixe da lente nos olhos, né? Então, super importante também. E, por último, né, uma outra forma de tratamento para presbiopia é através de cirurgia. Na cirurgia também, se a gente corrigir os dois olhos para perto, né, essa cirurgia convencional por laser, a pessoa vai ficar com dificuldade para longe. Então, você vai ter que miopizar um dos olhos, né? Então, geralmente, na cirurgia por laser, a gente acaba, às vezes, operando só um olho, né? Ou um olho corrige para longe, né? E o outro deixa um pouquinho de grau para perto,
simulando essa situação da lente de contato de monovisão. Geralmente os olhos humanos eles toleram até 1 grau e meio de diferença de grau de um olho para o outro. Em alguns casos pode tolerar um pouco mais que isso, até 2 graus, mas mais do que essa diferença de 1 grau e meio, muitas pessoas podem ter algum desconforto, né? E a forma mais moderna, né, da correção da presbiopia, aí é no paciente que já manifesta algum grau de catarata, a cirurgia de catarata com implante de lentes multifocais, né? Então essas lentes multifocais, a tecnologia delas foi progredindo, né? Então as primeiras lentes lançadas são lentes bifocais, né? Então você consegue corrigir o olho para longe, para perto, né? E aí você pode usar graus de correção de perto diferentes, então também no olho dominante, longe, perto e meia distância, e no olho não dominante, longe, meia distância. Às vezes a gente faz um ajuste aí no grau da lente do primeiro e do segundo olho para a pessoa se adaptar melhor. Depois surgiram as lentes de foco estendido, e são lentes que podem dar visão de correção para longe, meia distância e um perto parcial, né, onde a pessoa não consegue ver a letrinha menor ou ela tem que esticar um pouquinho o braço. E também nisso às vezes a gente faz algum ajuste, um olho longe, meia distância e o perto parcial, e no outro olho longe, parcial, meia distância e perto. A gente vai fazendo um balanço entre os olhos aí para a pessoa ter pelo menos as 3 distâncias, né, de celular, computador e para longe. E as mais modernas são as lentes trifocais, que tem foco para longe, meia distância e perto. Tudo isso dentro das indicações médicas, se atentar a algumas contraindicações. Então, discutir isso com o seu médico. Outra forma de tratar, através da cirurgia de catarata, também é programar intencionalmente a monovisão. Então, deixar um olho com foco para longe e o outro para um pouquinho de miopia, de forma que ele tenha uma visão um pouquinho mais aproximada em pelo menos um dos olhos. O Conselho Brasileiro de Oftalmologia, ele reconheceu como forma de tratamento para presbiopia a cirurgia de catarata mesmo em pacientes sem catarata, mas que tem alguns critérios, né? Então, idade acima dos 55 anos de idade e grau de hipermetropia acima de 1,5 grau. Então, nesses pacientes, às vezes, mesmo sem catarata, você pode realizar uma cirurgia de catarata com implante de lentes multifocais no intuito de correção da presbiopia e também da hipermetropia. Muito obrigado pela atenção. Se vocês acham que esse vídeo pode ser interessante para algum conhecido, algum familiar, algum amigo, compartilhem, né? Se inscrevam no nosso canal. E deixem aqui os seus comentários, se você gostou, se não gostou, se tiver algum tema que você gostaria que a gente abordasse. Um forte abraço a todos.